Olá, meninas, sejam bem-vindas ao nosso espaço, ao nosso canal do YouTube, Espaço Borboletas. Lembrando para você que pode não conhecer o nosso canal, que o nosso canal tem um Instagram que é muito ativo, que é o Espaço Borboleta Underline, e lá você vai ter todas as informações com relação à mulher de forma mais prática, profunda e ele funciona. Lá nós temos também as informações com relação à espiritualidade, com relação ao desenvolvimento mais profundo da autoestima. Enfim, o nosso Instagram ele é totalmente voltado para que você possa lá estar sempre recebendo informações e notícias novas para o seu crescimento. No nosso canal agora, que é o canal do Espaço Borboletas, a gente tem informações de cunho mais formal e de cunho que não é constante, né? Tem vídeo toda semana, mas não é na mesma dimensão do Instagram. Assunto de hoje: mioma, endometriose, saúde da mulher. A gente vai falar sobre saúde da mulher agora, e ao falar de saúde da mulher, o tema específico é endometriose. E eu vou abordar um pouco também dessa questão dos miomas. Primeiro, entendendo a endometriose, né? Endometriose é um pedaço, a mulher, ela ovula, ela tem a menstruação, durante o período da menstruação, camadas do endométrio dela se despendem do endométrio e descem no canal junto com o sangue. Só que esses pedacinhos do endométrio, ao invés de saírem e serem expelidos pelo corpo, eles voltam para o corpo. E eles podem se alojar em qualquer lugar do corpo, né? É muito comum que eles se alojem mais na região pélvica por estar mais próximo do útero, mas eles podem se alojar em qualquer lugar do corpo. E quando eu digo alojar em qualquer lugar do corpo, pode ser na cabeça, pode ser no cérebro, pode ser no pulmão, pode ser em qualquer lugar do corpo. Essas são as orientações que os médicos me passaram e essas são as orientações de pessoas que têm endometriose que eu conheço que também receberam. Então, a endometriose, ela é uma doença pouco conhecida. Centros de tratamentos específicos sobre a mulher trabalham a endometriose como uma doença nova, porque há algum tempo atrás a mulher ela engravidava mais, então praticamente não se pensava nessa hipótese da endometriose, porque a mulher engravidava mais cedo e geralmente a gravidez, eu tô falando dos anos 80 e 90, né? A gravidez geralmente era mais de uma gravidez, então a endometriose ela não era trabalhada na dimensão pelo ginecologista como ela é hoje. E também não se havia os recursos tecnológicos para reconhecimento da doença como há hoje. Endometriose parece uma doença muito simples, uma característica muito simples da mulher, mas não é. Por que que não é? As mulheres que sofrem endometriose sofrem algumas outras questões que são um pouco mais delicadas até do que com relação a só a endometriose. Primeiro, falta ou incapacidade de um diagnóstico preciso. Então, às vezes a mulher ela falta para ela o diagnóstico, ela tem endometriose, mas falta para ela um diagnóstico de que ela tem endometriose. Às vezes ela tem o diagnóstico, mas não é possível ser preciso. Por quê? Porque a endometriose, ela não é uma doença que se consiga visualizar com tanta facilidade, uma vista que o endométrio pode estar em qualquer lugar do corpo. É muito mais comum que se dê na região pélvica. É mais comum que o endométrio volte e fique na região pélvica. Ao ficar na região pélvica, ele pode fazer algumas coisas que são extremamente incômodas para a mulher, como a chamada aderência, que ele se aloja próximo a algum órgão e, por exemplo, ele pode se alojar na bexiga e o órgão que estiver próximo da bexiga ali, ele vai juntar, encostar em um outro órgão e ele vai fazendo aderências dos órgãos dentro da mulher.
o que faz com que a mulher sinta um grande desconforto, principalmente na região pélvica. É importante entender o seguinte: quando o endométrio ele, ao invés de seguir a cavidade vaginal e ser expelido pelo corpo, ele volta para dentro do corpo e aloja-se em algum lugar do corpo, ele é visto pelo corpo como um membro intruso. Então, ele é visto ali como algo que realmente não faz parte daquele lugar. Por exemplo, como eu dei agora a questão da bexiga, né? Onde ele estiver alojado, haverá ali anticorpos combatendo aquele corpo ou aquele pedaço de endométrio para limpar o lugar, visando por parte do sistema do corpo a saúde daquele corpo que está sendo protegido por ele mesmo através do sistema de funcionamento. O que acontece com relação a isso? É uma inflamação, mas não é uma inflamação grave. Então, é como se o seu corpo estivesse o tempo todo, ou o corpo da mulher que tem endometriose, estivesse o tempo todo combatendo algum tipo de invasor, que no caso realmente é um invasor, que é o endométrio. Como o corpo faz isso o tempo todo e não há nenhum sinal grave com relação a esse processo do endométrio em um outro lugar do corpo, o corpo está sempre cansado. Então, a mulher que ela tem endometriose, ela tem um cansaço muito grande, porque o corpo está sempre combatendo aquele endométrio que está em algum lugar do corpo. Então, é como se ela estivesse sempre com um processo de recuperação de alguma doença que nunca acaba. Então, ela, principalmente quando ela não sabe ou não consegue ver o tamanho da endometriose, ela está sempre com ela está sempre com uma sensação de cansaço, porque o corpo está sempre querendo protegê-la daquele processo do endométrio. E aí, é um círculo também que não acaba, porque toda vez que a mulher ela menstrua, ela pode soltar o endométrio e esse endométrio voltar para dentro do seu corpo e se alojar em um outro local do corpo e ali vai começar todo o processo de novo de um ataque por parte do corpo para proteger o corpo, aquele espaço de um corpo estranho que está ali. Isso faz com que muitas mulheres se sintam muito cansadas e elas não entendem por que estão tão cansadas sendo saudáveis. É porque o corpo está combatendo, está protegendo alguma coisa que está errado naquele local. E aí ela está gastando energia para se autocurar, ela está gastando energia para viver a sua vida. Isso diminui muito a produção da mulher, né? Então ela tem uma outra qualidade de vida muito, mas muito menor do que ela teria se ela não tivesse esse problema. E aí, vamos falar um pouquinho também dos miomas. Os miomas, eles acontecem quase que na mesma... Não é a mesma coisa, né? Miomas, eles crescem fora do útero ou dentro do útero, que são pequenos carocinhos, e eles, ao ficar ali, também são combatidos pelo corpo, mas eles geram alguns sintomas que são bastante desagradáveis, como anemia, né? E muito cansaço, porque também o corpo está combatendo uma coisa que não deveria estar naquele local. Então, a pessoa que tem mioma, ela também se sente muito cansada. Existem dois processos que a mulher que tem miomas e endometriose passa, que é bastante complexo. E eu diria que não por culpa da maioria do que acontece, mas pela forma em que se olha essa estrutura do que a mulher passa. A primeira é a falta de diagnóstico. Tem muita mulher que tem isso, se sente muito cansada, se sente muito pesada, sente como se tivesse com uma batalha no corpo o tempo todo e não entende o que é. E às vezes o que está fazendo com que isso ocorra ou é o mioma ou é a endometriose. E ela não tem um diagnóstico sobre isso. A segunda
é ter um diagnóstico, ter um acompanhamento, mas nem sempre ter um acompanhamento com a precisão do conhecimento dos sintomas. O que significa isso? Eu já vi várias mulheres, inclusive eu também passei por essa situação, que são pessoas que procuram profissionais que deveriam ajudar o tratamento ou do mioma ou da endometriose. Eles sabem que existe o mioma, eles sabem que existe a endometriose, mas eles não reconhecem a quantidade de sintomas que a mulher tem, porque a literatura médica não colocou aqueles sintomas que não estão devidamente explicados ali, então o médico ele não reconhece. Exemplo simples: algumas mulheres que chegam em um médico e estão com mioma, e às vezes o mioma é muito pequeno, e elas reclamam que estão sentindo cansaço, dor, que estão sentindo um incômodo muito grande na região da lombar, e o médico diz: olha, o seu mioma é muito pequeno, ele não causa essa quantidade de desconforto. Porque não existe um estudo literário dentro da ciência da saúde da mulher que defina que um mioma pequeno faz tudo isso. Mas várias mulheres reclamam disso e é uma verdade. Realmente, o mioma, ele sendo pequeno ou sendo grande, ele pode causar enormes desconfortos na mulher, como dor nas costas, cansaço aparente, a questão da anemia já é reconhecida, né? Não sei se existe um estudo do complexo de vitamina com relação à mulher que tem miomas, mas a partir dos 40 anos toda mulher ela tem que repor vitamina. Se ela tem miomas e endometriose, o cuidado com essas vitaminas ele tem que ser maior. E aí tem que partir muito mais dela do que do médico, porque a literatura médica não trabalha a partir dessa possibilidade ainda. Pelo menos é o que os médicos com quem eu já tive contato me orientam, que a literatura médica não trabalha com esse processo ainda. E às vezes são múltiplos sintomas que parecem não ser derivados da endometriose ou dos miomas. E aí, o que acontece? A mulher, ela é totalmente movimentada biologicamente dentro do seu aparelho reprodutivo. O que significa isso? Significa que o aparelho reprodutivo da mulher, ele movimenta o corpo da mulher independente dela querer ou não. A gente está falando aqui, para ficar mais fácil para você, uma cólica, um cansaço generalizado quando está próximo da menstruação chegar, modificação no intestino quando está próximo da menstruação chegar, modificação de humor, necessidade de algum tipo de doce ou algum tipo de experimento prazeroso para satisfazer o corpo e aliviar um estresse enorme. E aí, quando se fala de miomas e endometriose, se essa mulher tem um diagnóstico, ela tem todo um cuidado científico, que, diga-se de passagem, é muito bem feito, como cirurgias, como que fala? Remédios específicos, alguns casos, suspensão da menstruação. Então, existe todo um aparato aonde a ciência já alcançou, muito bom e muito competente para atender as mulheres com esses sintomas, que é a endometriose ou os miomas. Mas existe um aparato que não se trabalha, talvez ainda porque não se pensou nesse processo, que é o aparato psicológico. Todo mundo sabe que a questão psicológica ela é importantíssima, a saúde mental ela é importantíssima. Mas o controle e gestão, tanto mental quanto
das emoções interferem muito. Mulheres que brigam demais, sem necessidade, estão constantemente com raiva, estão constantemente nervosas. Então, elas estão constantemente liberando hormônios de agitação, liberando hormônios que descontrola elas completamente. Eu estou falando aqui de inteligência emocional, inteligência sentimental. Essas mulheres não sabem, eu estou falando de mulheres que podem ter, né, a endometriose ou o mioma, e elas não sabem que controlar o emocional dá uma qualidade de vida enorme. Então, quanto mais ela consegue controlar o emocional e o psicológico dela, melhor fica a qualidade de vida dela, tanto com relação à endometriose como com relação aos miomas. Saber acompanhar o seu ciclo é uma coisa que ajuda muito. Entender o seu ciclo é uma coisa que ajuda muito. E muitas mulheres não sabem. Exemplo, elas não sabem, mesmo com o aplicativo, quais sintomas elas estão tendo durante o processo de evolução do ciclo menstrual. Então, chegou o ciclo, ele se fez. Então, naquele dia, ela vai sentir, dependendo da mulher, algumas mulheres têm, outras não, ela sente um alívio enorme. Então, o corpo se posiciona de outra forma, as emoções se posicionam de outra forma. E quando o ciclo retoma novamente, e ele é um ciclo contínuo, né, a gente sabe disso, essa mulher não sabe o que está acontecendo. Olha, eu vou falar de uma forma mais fácil para você entender. Chegou o ciclo. Do primeiro dia que ele chegou até o quinto, o que eu sinto? Como funciona o meu corpo? Eu me sinto mais cansada, eu me sinto mais aliviada, menos aliviada. O que que eu como que é melhor, o que é melhor, o que que eu como que não é pior? Nós não fomos orientadas a fazer isso. E quando você faz, a sua qualidade de vida muda profundamente. Miomas, a mesma coisa. Quando você faz, a qualidade de vida muda profundamente. Outra coisa, muitas mulheres veem o exercício físico como algo que só se faz havendo possibilidade e não entendem que o exercício físico ele é fundamental para a saúde da mulher, principalmente da mulher que tem mioma e tem endometriose. Por quê? Porque libera hormônios de satisfação. E quanto mais essa mulher está dentro de um hormônio, de um equilíbrio emocional e de um equilíbrio mental bem controlado, menor é o impacto que ela tem com relação aos sintomas tanto da endometriose quanto dos miomas. Existe o uso de muitas mulheres de cuidados naturais. E esses cuidados às vezes se dão com chá de uísque amarelo e unha de gato. Tem mulheres que tomam, geralmente, existe aí vários protocolos de formas que as pessoas explicam. Existe nessas redes sociais fóruns, algumas redes sociais têm fóruns específicos só com o nome disso, né? Endometriose, mioma, e ali existe uma grande partilha de conhecimento com relação às questões de cuidado natural. E ali muitas mulheres implicam o seu cuidado natural e partilham como elas estão desenvolvendo, como está sendo bom, como não está sendo bom. E isso faz com que quem está naquele meio ou naquela comunidade consiga ter um controle natural muito grande, mas muito grande mesmo. Estou falando porque eu também faço parte desses grupos e eu vi que mudou para mim. Então, é importante que você tenha acesso e procure essas informações. Para quem está na minha comunidade borboletas, essas informações vão ser liberadas dentro da comunidade. Para quem não está, faça a sua pesquisa, mas faça a sua pesquisa de como fazer esse controle e também faça a sua pesquisa de como cuidar do seu emocional, da sua saúde mental, para que os dois casados e bem tratados, você tenha uma qualidade de vida melhor. A
alimentação é excelente e ela precisa ser o mais natural possível. Tentar tirar o máximo possível de embutidos. eh, eu já vi mulheres falando que quando tiraram farinha de trigo ou pão industrial, a melhora foi absurda. Melão é um alimento que ajuda muito, tanto na endometriose, quanto no mioma, quanto na menstruação especificamente. O melão, ele é muito bom. Se você come o melão continuamente, é possível sentir o corpo inteiro durante todo o processo do ciclo tendo reações mais leves por causa da alimentação com o melão. Chá de camomila é um chá excelente, principalmente para as mulheres que têm cólica. É um chá que quando você toma, ele realmente ele acalma, ele tranquiliza você no momento da cólica e durante o processo do ciclo. Algumas mulheres fazem acompanhamento com o ginecologista e usam anti-inflamatório durante o processo também da menstruação. Algumas usam 5 dias, algumas usam 3 dias, só para ajudar a aliviar com relação à questão do ciclo menstrual que está próximo. Se o anti-inflamatório ajuda muito, o chá anti-inflamatório também ajuda, né? Mais conhecido aí é o chá de trançagem, que tomado com uma certa frequência ajuda a aliviar. Mas é muito importante que, tanto ao aplicar esses cuidados naturais, como ao fazer todo o processo de cuidado do seu desenvolvimento, do seu ciclo, você tenha uma capacidade de acompanhar o seu desenvolvimento. Então, olha, eu comecei a tomar esse chá, caderninho na mão. O que está melhorando, o que está piorando, como que está. Meu ciclo chegou primeiro dia, senti isso, não senti aquilo. Meu ciclo chegou terceiro dia. E assim vai durante os 30 dias para você conhecer o seu corpo e conhecer como ele está funcionando. Tá faltando tantos dias para chegar. Como eu fico? Eu fico mais agitada, menos agitada, mais irritada? Qual é o tipo de comportamento que eu tenho que piora? Por exemplo, no meu caso. Eu, quando mexo muito com água fria, eu sinto que piora. Tanto é que eu quase não mexo com água fria. Porque quando a minha cólica vem depois da água fria, ela vem muito forte, principalmente se eu utilizar a água fria muito próximo do ciclo se completar. Mas isso é uma coisa que eu já faço há anos, porque eu já sofri muito com isso. Tem muitas mulheres que sofrem com isso e acham que é normal, mas não é normal. Então eu passei a controlar como funciona o meu corpo e a controlar como funciona a minha emoção. Meses em que eu ficava muito nervosa, meses em que eu ficava muito irritada, meses em que eu ficava muito estressada, eu tinha isso como uma resposta muito grande do meu corpo, porque o corpo ele somatiza sentimentos e ele expressa sentimentos em forma de dor também. Então eu sempre controlei muito bem isso. E na medida em que eu fui aumentando o controle, os sintomas foram diminuindo ou ficaram muito bem controlados. Claro, é evidente que existe também um processo de intervenção cirúrgica para tirar, por exemplo, no meu caso, eu fiz a intervenção cirúrgica e tirei miomas. Existe esse acompanhamento e ele deve ser feito, mas é muito importante que a mulher se conheça. E ao se conhecer, ela saiba como fazer o seu próprio acompanhamento. Porque quanto mais ela souber como fazer o seu próprio acompanhamento, melhor será a sua qualidade de vida. E por mais que o médico ele seja competente, por mais que a medicina tenha evoluído em todas as áreas e existem médicos competentes assim absurdamente. O meu, por exemplo, com quem eu fiz tratamento, ele é absurdamente competente.
Mas é preciso que a mulher se conheça, porque uma das coisas mais bonitas da natureza e também das mulheres é a peculiaridade, que é a capacidade particular de cada uma agir, que vai envolver a sua genética, que vai envolver o seu estilo de vida, que vai envolver as emoções que você sente, que vai envolver a forma como você se trata. Aliás, isso é muito importante. A forma como você se trata, a forma como você se vê impacta diretamente como funciona o seu processo de ciclo. Por que que impacta? Porque como você se vê é como você vai aderir sentimentos que vão ser também processados dentro desse processo do seu ciclo. Então, tem mulheres que elas não se enxergam com beleza e calma, com beleza e acolhimento, com beleza e capacidade. Elas têm uma conversa e uma autocrítica consigo mesmo muito duras, muito feridas, muito atacam a si mesmas e não estão dispostas a repensar esse processo. Isso muda muita coisa. Então, é muito importante isso. É importante fazer isso, é importante para toda mulher. Fazer verificação de vitaminas, pelo menos uma vez por ano. Fazer check-up, pelo menos uma vez por ano. Para que você consiga acompanhar. Ah, mas eu não consigo. Tá, eu não consigo, eu não tenho acesso, eu não consigo fazer esses exames, por uma quantidade de situações. Às vezes situação econômica, às vezes porque a pessoa depende do SUS e o SUS demora um pouco mais, mas você consegue se acompanhar. Isso é só você que consegue fazer. Você não precisa anotar no caderninho se você não tiver, mas você pode anotar no seu celular. Olha, hoje, primeiro dia, eu fiz isso. Comecei um tratamento alternativo comendo melão. Como é que tá sendo? Tô me sentindo melhor? Não tô me sentindo? Fazer esse acompanhamento de como você está desenvolvendo para você entender da melhor forma possível como você, como você pode melhorar para si mesma a sua qualidade de vida. Então, lembrando, endometriose e miomas precisam de acompanhamento médico, não há dúvida sobre isso. É bom que você converse com o seu médico sobre isso. É bom que você entenda que nem todas as perguntas talvez o seu médico consiga responder. E é bom que você entenda que quanto maior for o grau de informação que você procurar e quanto maior for o seu autocuidado com você, menos você vai sentir o impacto dessas duas coisas. Então, o que é bom fazer a partir de agora que você está vendo esse vídeo? Comece a autocuidar da sua alimentação. E quando eu falo autocuidar da alimentação, às vezes a gente esquece de coisas muito simples. A gente acha assim, não, peraí, eu vou pegar e vou colocar ali. Eu como muito processado, eu vou tirar o processado e vou colocar mais verduras. Ok. Mas você precisa olhar que tipo de tempero você está usando. Que, por exemplo, no meu caso, eu não posso com pimenta. Acaba comigo a pimenta, muda totalmente o meu ciclo. Eu não posso com pimenta, porque eu já experimentei, já testei e descobri que se eu colocar pimenta, o meu ciclo é outro. Então, existem delicadezas na alimentação que você precisa entender. Na época em que você estiver para ter o seu ciclo completado, se você é uma pessoa muito agitada, nessa época seria bom tomar um calmante, como um calmante natural, né? Como um maracujá, um chá de camomila. Desenvolva o seu próprio método de cuidado com relação ao seu ciclo, porque quando você faz isso, a sua autoestima vira outra, a sua certeza do seu amor por você é outro, isso é autoestima, e a sua visibilidade de como funciona o seu corpo é outro. E todos eles te trazem uma qualidade enorme de vida. E é de graça. E é só você que pode fazer, porque é só você que sabe o que está acontecendo no seu corpo. Ok? Então, esse foi o nosso vídeo.
Eu espero que ele seja muito útil para vocês. No Espaço Borboleta a gente tem mais algumas coisas. Se você participa da comunidade de autoestima do Espaço Borboletas, com certeza esse assunto vai ser bem mais detalhado no módulo com relação à questão da saúde da mulher. Um abraço para vocês, até o nosso próximo vídeo.